Boa tarde, pessoal. Eu me chamo David Kelly Barbosa e eu vou estar apresentando o artigo intitulado Minimizando a agressão durante a mistura de porcas em gestação com a suplementação de uma dieta enriquecida com triptofano para a disciplina de Fundamentos de Bioquímica e Fisiologia Animal. Esse artigo foi publicado na revista Physiology and Behavior no ano de 2014. Essa revista tem um fator de impacto de 2,82, então é um fator de impacto bastante considerável. Para apresentar esse artigo para vocês, eu vou seguir esse roteiro, vou dar uma breve introdução, falar sobre o objetivo, materiais e métodos que foram utilizados para desenvolver a pesquisa que deu origem a esse artigo, resultados das discussões e a conclusão. Para começar a falar sobre alojamento, né, para falar sobre comportamento agressivo ou não, a gente precisa saber como que acontece o alojamento, então, dessas matrizes, dessas porcas gestantes. Basicamente, existem dois sistemas, duas formas de alojar as matrizes, considerando a produção intensiva. Essas duas formas são, individualmente, em celas de 1,32 metro quadrado, ou em baias coletivas, que o animal tem 3 metros quadrados de espaçamento. Aqui nessa foto está demonstrando como que é o alojamento das fêmeas em celas individuais. E essa segunda foto demonstra como que é o alojamento das fêmeas em baias coletivas. Importante frisar que era muito comum utilizar, né, as células individuais para esse tipo de para essa fase fisiológica desses animais, né, durante a gestação. Aí começou a se ter uma visão um pouco diferente, justamente pelas questões de bem-estar animal, que é um espaço muito restrito, o animal não consegue expressar seu comportamento natural. A gente consegue ver nessa segunda foto aqui, representando a célula individual, que a fêmea tem um espaço muito limitado para amamentar, para se virar, para expressar seu comportamento. Diferente de quando é alojada em baia coletiva. Mas isso vem num processo de mudança. Já existem alguns acordos de alguns países e cobrança também de clientes, como a legislação da União Europeia e alguns estados também dos Estados Unidos, que vem cobrando cada vez mais que as celas de gestação individual sejam eliminadas da produção intensiva de suínos. Então, segundo a legislação da União Europeia, essas células individuais elas já são proibidas. E aí, então, as porcas, quando entram nesse estado fisiológico, né, quando elas estão gestantes, elas são misturadas em baias coletivas, indicando, né, que se faça isso nas primeiras 4 semanas de gestação. As células individuais foram por muito tempo defendidas, né? O pessoal tinha muita resistência em tirar as fêmeas gestantes da célula, porque na célula consegue fazer um melhor controle nutricional dessas gestantes e também um melhor controle até mesmo sanitário. Porém, esse sistema de alojamento ele vai prejudicar tanto a questão física quanto psicológica desse animal. Em contrapartida, as baias coletivas têm um menor controle da condição nutricional das fêmeas, mas quando se faz a habitação do grupo, tem um potencial muito grande para a produtividade em função da melhora que causa no bem-estar desses animais, considerando que os suínos naturalmente são animais gregários, né? Eles se envolvem e interagem entre si. Da mesma forma, quando a gente coloca eles em grupos, eles têm um comportamento um tanto quanto agressivo, quando eles são apresentados a outros da mesma espécie, né?
que sejam desconhecidos, até que eles consigam determinar o seu status dentro da hierarquia social e até mesmo para obter acesso a recursos ou ao próprio espaço no coxo para conseguir acesso à alimentação. A suplementação com triptofano, que é um aminoácido essencial, vem sendo bastante utilizada justamente para tentar reduzir esses tipos de comportamentos agressivos, já que esse aminoácido essencial ele é precursor da serotonina, que, por sua vez, a serotonina, ela inibe a agressão, o comportamento agressivo, e também faz a regulação do sono, do apetite, do humor e da atividade comportamental. Ou seja, ela vem fazendo todo suporte para o animal para ele ficar mais calmo, mais tranquilo, ter um comportamento menos agressivo. Desta forma, o objetivo, então, desse trabalho foi determinar os efeitos da alimentação de curto prazo de uma dieta altamente enriquecida com triptofano, na concentração sanguínea do triptofano e da serotonina, atividade comportamental, de orçamento de tempo e pontuações de agressividade e lesão cutânea após a mistura social de porcas multíparas às 4 semanas pós criação. Então, na metodologia desse trabalho, eles utilizaram 71 porcas multíparas, ou seja, já não era mais o seu primeiro parto, de 2 a 9 partos. Essas fêmeas eram um cruzamento de Large White com Landrace. Elas tinham 4 semanas após a reprodução, ou seja, após ter sido ou não deixa claro no trabalho, mas ou a reprodução natural, né, a monta natural ou a inseminação, mas já tinha sido confirmada a gestação desses animais. Foi realizado aqui no Brasil, no estado de Santa Catarina, esse trabalho, numa granja comercial com capacidade de 260 porcas, no período de agosto a novembro de 2011. Essas fêmeas, então, elas foram criadas até 28 dias, posteriormente, o seu parto anterior, e foram alojadas em celas, a princípio em celas individuais, com um tamanho de 1,10 metros quadrados para cada matriz. Elas foram alocadas, então, numa mesma sala para fazer a habitação desses animais. A água foi fornecida ad libidium, a alimentação era feita 2 vezes por dia, e as porcas experimentais que já estavam em tratamento, tiveram a gravidez checada, como eu falei, 4 semanas após o acasalamento. Foram distribuídas, então, em 4 grupos, com base na paridade, né, de quando foi a cobertura ou a inseminação, e o tamanho corporal semelhante. Então, das 71 unidades, né, do N de 71 fêmeas, foram divididas em grupo de 4, tendo um N de 18 por tratamento. A água, a partir do momento que elas foram colocadas em grupo, também foi fornecida ad libidium, e a ração foi entregue no chão, numa linha reta de 1,5 metro, para evitar competição pelo alimento. 2 vezes ao dia, às 6h30 da manhã e às 16h30 no período da tarde. O experimento, então, foi organizado em 5 blocos de tempo, que foram espaçados por intervalo médio de 30 dias. Eram 10 dias somente de experimento. Foram utilizados 2 tratamentos, uma com a dieta de digestão padrão, uma dieta de gestação padrão, que a gente chamou de CLT nesse trabalho, os autores, e uma dieta de gestação padrão enriquecida altamente enriquecida, com uma concentração de 220% do triptofano encontrado numa dieta de gestação controle. 3 quilos de concentrado foi fornecido por porca por dia. Aqui está, então, a composição das dietas da controle da rica em triptofano, que foi fornecida. A gente consegue ver, então, os principais ingredientes: milho, soja,
um complexo vitamínico e mineral na mesma proporção. O que altera é o percentual do triptofano dentre essas duas dietas. Foi realizada coleta de sangue e análise por HPLC, que é cromatografia, para medir a concentração periférica e interna também do triptofano e da serotonina. Foram avaliadas todas as matrizes antes do consumo da ração enriquecida, 2 horas após a mistura social dessas fêmeas, ou seja, no 6º dia. Elas ficaram, pessoal, nas células individuais do 1º ao 5º dia. No 6º dia, houve, então, a mistura social, e no último dia de consumo, eles também fizeram coleta de sangue, que foi o 8º dia que essas fêmeas consumiram essa ração enriquecida. Então, os últimos 2 dias do experimento, do 8º ao 10º, elas consumiram uma dieta de gestação padrão. Foram avaliados comportamentos e posturas. Todas as matrizes foram identificadas individualmente com aqueles marcadores não tóxicos, e foi feito o registro dos comportamentos de forma contínua por 12 horas, das 6 às 18, do dia 1º ao 10º dia de todos os experimentos. Esses comportamentos foram registrados através de câmeras instaladas no teto. E aqui nesse ectograma estão os principais comportamentos, então, que eles avaliaram. Se as fêmeas estavam inativas, se estavam alertas, se estavam caminhando, se estavam chafurdando, fazendo aquela mastigação falsa, ou seja, que o animal não está comendo realmente, mas está fazendo o movimento de mastigação, comendo, bebendo, excretando, se está tendo algum comportamento agressivo ou não. E também eles avaliaram posturas, se o animal estava em pé com as quatro patas, sentado, ou seja, apoiado nas patas traseiras, e deitado. Além disso, foram feitas avaliações também de agressão nas baias coletivas, né, em grupo, e avaliação de lesão da pele corporal. Referente à análise estatística, então, foi realizado um arranjo fatorial 2 e 2 de tratamento dietético e paridade por tipo de alojamento, ou seja, se é célula ou se é baia. Essa questão da paridade, eles dividiram em 2 categorias. Fêmeas que tinham tido, já era do 2º ao 5º parto, eles classificaram como categoria 1. E do 6º ao 9º parto, categoria 2. Eles utilizaram, então, um software do SAS. Os testes que eles utilizaram foi de Fisher e Tukey, e o nível de significância de 5%. Nos resultados, a gente consegue visualizar que a concentração do triptofano foi maior nos animais que consumiram a dieta enriquecida por triptofano após a mistura. A gente consegue ver que foi consideravelmente maior a concentração de triptofano no sangue desses animais. Pensando nos 3 momentos de coleta, conforme eu expliquei anteriormente, né? Então, nessa dieta enriquecida com triptofano, teve um aumento de 80%, de quase 80%, né? Do triptofano no sangue, na análise pós-mistura, né? Ou seja, quando já tinha sido realizada a mistura social das matrizes. É interessante a gente observar também aqui, ó, que os animais que foram submetidos à dieta controle manteram os níveis de triptofano nas 3 coletas, tanto individual, quanto depois que elas já tinham sido misturadas, e quando elas voltaram a consumir a dieta já sem o volume maior de triptofano. Também conseguimos visualizar nessa tabela que a gente não teve resultado significativo
para a concentração de serotonina no sangue. Nessa próxima tabela, a gente consegue avaliar, então, os percentuais médios de tempo que essas matrizes gastaram em determinados comportamentos. Por exemplo, as fêmeas que estavam em gaiolas individuais, em celas individuais, ou seja, no primeiro momento, né, que estavam a 71 matrizes, todas em gaiolas individuais, elas passaram bastante tempo bebendo água e também mais se movimentando e menos deitadas. A gente consegue ver, que a dieta enriquecida por triptofano fez esses animais ficarem mais ativos, né, ficarem mais em pé e menos deitados. Esse comportamento também se repete posteriormente quando os animais as fêmeas são colocadas em baias coletivas, ó. A gente consegue visualizar esse mesmo comportamento, que elas estão mais ativas, ficam mais em pé e menos tempo deitada em relação às que consumiram a dieta controle. Da mesma forma que a gente também consegue chamar atenção para esse ponto, que elas ficam mais tempo, as que consumiram dieta enriquecida, chafurdando, se movimentando, do que as que consumiram dieta controle. E muito menos tempo, inativas do que as fêmeas que consumiram a dieta controle. Então, a gente já consegue aqui, por essa tabela, verificar que a inclusão do triptofano manteve essas fêmeas mais ativas do que as fêmeas do tratamento controle. Aqui, então, avaliando um pouco mais a fundo, já que teve essa diferenciação de tempo, né, de comportamento entre um tratamento e outro, entre o controle e a dieta enriquecida com o triptofano, se avaliou, então, as duas categorias que eu tinha explicado anteriormente, a categoria 1, ou seja, as fêmeas que tiveram do segundo ao quarto parto, e a categoria 2, as fêmeas que tiveram do quinto ao nono parto. Aqui a gente consegue visualizar que as fêmeas de categoria 2, ou seja, as que já estavam acima do seu quinto parto, elas tiveram um comportamento estereotipado de mastigação simulada maior do que as fêmeas que tinham menos do que 4 partos. Tiveram esse comportamento diferenciado. E quando a gente avalia a questão da dieta, na categoria 2, onde teve esse comportamento estereotipado, uma apresentação maior dele, a dieta controle aparece mais nessas fêmeas que já tiveram mais de 5 partos. Quando a gente avalia a primeira categoria das fêmeas que tiveram menos que 5 partos, a gente visualiza que a dieta controle apresentou menos esse comportamento estereotipado. E aí, avaliando de forma talvez até um pouco mais profunda, né, esses comportamentos, os autores decidiram avaliar o número total dessas interações agonísticas e a respectiva duração desse comportamento. Então, eles pegaram todas as gravações e avaliaram desde o primeiro dia, do sexto dia, quando elas foram misturadas, né, até o 10º dia. Então, aqui, eu chamo a atenção de vocês para o 6º dia, que foi o dia onde houve a mistura, né, das fêmeas, que elas foram colocadas em grupos nas baias. Então, a gente vê que o total de interações agonísticas, né, de comportamentos estereotipados foi muito maior nesse dia, e a sua duração também foi maior
do que nos demais dias. E aí é interessante a gente ver essa próxima figura, que aqui demonstra, lá a gente só conseguia ver duração e o volume total de comportamento agonístico, né, interações agonísticas. Aqui a gente consegue visualizar o quanto a dieta controle teve essa duração maior. Então, esses animais, esse sexto dia foi o dia mais estressante. Elas estavam acostumadas a estar, por mais que fosse na mesma sala, esses animais estavam acostumados a estar em celas individuais e passaram a conviver, a estar em um grupo de 4. Então, foi um dia já mais estressante, porém, as que consumiram a dieta enriquecida em triptofano tiveram uma duração muito menor desses comportamentos quando a gente compara com as fêmeas que consumiram a dieta controle. Aqui também os resultados sobre o perfil de agressão dessas matrizes, e a gente consegue ver que desde o início, né, do experimento, a partir do momento que elas são misturadas, né, são colocadas em grupo, no dia 6, a soma dos comportamentos agressivos, as cabeçadas, as perseguições, eles são, a soma de todos esses comportamentos, ela é maior no sexto dia, na dieta controle, também é alta na dieta enriquecida com triptofano, principalmente no período da manhã, que foi quando aconteceu essa mistura. No período da tarde, a gente tem uma redução, né, desses comportamentos, dessas ações de agressividade. No dia 7, a gente consegue ver que as fêmeas do tratamento controle, elas têm um aumentozinho desses comportamentos no início do dia, que vai reduzir com o passar das horas, né? À tarde, o tratamento controle já estava menor também, mas aqui eu friso, né? Chama atenção para como menor a soma dessas ações agressivas nas dietas enriquecidas com triptofano. Para lesão de pele corporal, os autores não encontraram nenhum resultado significativo em nenhuma das regiões do corpo que foram avaliadas. As conclusões, então, desse trabalho. Os autores, então, concluem que a alimentação das porcas multíparas, com 4 semanas de gestação, enriquecidas com triptofano, aumentou o comportamento exploratório nas baias do grupo, evidenciando o maior tempo gasto chafurdando e evidenciado pelo maior tempo, né, que eles gastaram chafurdando e ficando em pé. A gente conseguiu visualizar de forma muito clara nas tabelas, nos resultados. Reduziu a agressividade, pois a interação agonística que a gente acabou de ver, envolvendo as porcas alimentadas com triptofano, elas duraram um tempo muito menor, menos da metade do tempo que as interações das porcas que foram alimentadas com a dieta de gestação padrão, controle. E essas interações também tiveram menos ações ofensivas. E, por fim, as porcas com 5 ou mais partos, elas realizaram mais simulações de mastigação, independente, né, de qual tipo de tratamento, porém, a gente consegue visualizar que a dieta que é rica em triptofano contribuiu para reduzir esse comportamento, já que quando a gente comparou anteriormente, as que não eram alimentadas com a dieta enriquecida, ou seja, consumiram a dieta controle, elas apresentavam esse comportamento significativamente maior. A dieta enriquecida com triptofano fornecida no período de 5 dias antes e 2 dias após a mistura social é um manejo bastante eficaz para reduzir a agressividade e melhorar o bem-estar das porcas em baias coletivas. Então, isso ficou bastante claro, né, pessoal, considerando que eram períodos curtos de avaliação, apenas 10 dias, e a gente viu que somente no dia
que houve a mistura, que se teve um comportamento um pouco mais agressivo, vamos dizer assim, porém, a utilização do triptofano ajudou manter esses animais menos agressivos, com comportamentos menos agressivos. Obrigada pela atenção de vocês. Estou à disposição para esclarecer possíveis dúvidas.